Boa tarde, meninas maravilhosas. Nessa tarde, me deu assim um desejo muito forte no meu coração de deixar uma mensagem de encorajamento a servir ao Senhor na totalidade da promessa. Por quê? Porque eu quero falar sobre algo, sobre alguém, do contexto bíblico que fez uma obediência incompleta. E uma obediência incompleta não é obediência. Porque Deus, quando Ele requer algo de nós, Ele requer que nós façamos por completo. Então, é na totalidade da promessa que nós aguardamos. Nós não aguardamos um Deus que nos responde pela metade. Nós aguardamos um Deus que responde na totalidade das suas promessas. No livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo 9, uma palavra bem conhecida. Eu creio que quem tem o hábito de fazer a leitura bíblica conhece a história do rei Saul, que foi ungido por Deus a pedido de um povo que viram as suas nações vizinhas todas com reis e disseram: mas todas as nações por perto de nós têm reis, por que nós não temos um rei? Então Deus pega Saul, consagra Saul a rei e dá a Saul uma ordem. Essa ordem era para Saul entrar e matar todos os amalequitas. Vamos para a palavra. 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. E saiu o povo, perdoaram a Agag. Agag era o rei dos amalequitas, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e à segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Minhas amadas, minhas irmãs em Cristo Jesus, havia uma ordem sobre a vida de Saul. Saul, ele foi consagrado a rei porque o povo pediu que todas as cidades vizinhas tinham reis e que eles também tinham reis. Eles não precisavam de um rei, eles tinham Samuel. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, Samuel era filho de Ana, uma mulher estéril que não podia gerar e que Deus operou um milagre na vida dela. E Samuel agora coordena aquele povo, lidera aquele povo, mas aquele povo pede um rei. E Deus consagra Saul. E em uma das batalhas, o Senhor diz: você vai pelejar contra os amalequitas e você vai ter a vitória. Mas a sua obediência será: não salve ninguém, mate a todos, crianças, idosos, animais, rei, não salve, não perdoe. A minha ordem para a sua vida nesse dia de hoje entra e acaba com todos os amalequitas. Mas Saul, na obediência do Senhor, ele não entrou na totalidade da promessa. Saul, ele entrou, ele matou tudo que era vil, tudo que era desprezível, diz a palavra do Senhor, ele destruiu. Mas os gados bons, as ovelhas boas, o rei Agag, Saul, ele não extermina. E o que eu quero trazer para vocês nessa tarde? A obediência pela metade, ela não é recebida por Deus. A obediência, ela tem que vir na totalidade, 100%. Mas, pastora, Saul,
ele não obedeceu ao Senhor. Saul, ele não entrou e não matou todos os amalequitas. Ele matou todos os amalequitas. Ele matou os animais que eram desprezíveis, porque Deus só recebia como sacrifício animais que eram perfeitos, que não tinham manchas, que não tinham defeitos. Então todos esses animais Saul preservou. Saul cumpriu 99,9% da ordem de Deus, mas Saul errou 1% com Deus. Quando ele preserva o rei Agag, quando ele preserva os animais bons, bonitos, bem feitos, sem defeitos. E aí, quando Samuel diz: por que tu fizeste isso? Ele diz: porque é para oferecer para Deus como sacrifício. Eu vou pegar os animais melhores que eu poupei na batalha e eu vou oferecer como sacrifício para o meu Deus. E aí Samuel pergunta, e eu pergunto para você nessa tarde: porventura prefere Deus sacrifícios ou obediência? Não é melhor obedecer do que sacrificar? Deus, ele questiona Saul, perguntando para Saul: porventura não sou eu, Deus, que peço mais a obediência do que o sacrifício? Será que você prefere jejuar mais do que obedecer mais? Será que você prefere orar mais pela madrugada do que obedecer mais? Será que você prefere dar mais dízimos e ofertas do que obedecer mais? Será que Deus não vai te dizer: deixa a tua oferta no altar, vai e se conserta com teu irmão, volta e oferece a tua oferta, porque eu não aceito oferenda, eu não aceito oferta de sacrifício sem que você esteja bem com seu irmão? Saul obedeceu a Deus, irmãos. Saul matou todos os amalequitas, mas ele poupou um que ele não poderia poupar. Ele poupou o rei Agag. Ele poupou um que ele não deveria poupar. E lá na frente, na genealogia, a gente vai ver que isso deu problema. Lá na frente, porque nós temos uma árvore genealógica. E na árvore genealógica de Agag vai vir alguém muito mal lá na frente. Então, quando Deus diz: obedeça, seja fiel, seja na totalidade da promessa, porque eu tenho contigo algo grande, porque eu tenho contigo algo poderoso. Eu não quero que você se sacrifique, eu quero que você obedeça, mas que você obedeça na totalidade da promessa. A banda caia sou de candarábia, xenegará sui de candará, suriandará sui de candarábia. É na totalidade da promessa que Deus te quer. Não é faltando 1%. Não é faltando 1 milésimo. Deus te quer na totalidade da presença. A Bíblia diz no capítulo 15, versículo 4, que Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Olha quantos homens Saul colocou em meio a uma batalha. Olha quantos homens Saul poderia ter sacrificado por causa da sua desobediência. Deus deu a vitória a Saul, mas a desobediência de Saul foi descoberta. Saul poupou o rei, que era para ter morrido. Saul poupou o melhor dos gados. Será que nós estamos poupando o melhor para nós? Será que nós estamos sacrificando mais do que obedecendo? Será que Deus está recebendo o nosso sacrifício de oblação, labando, res, decalaraço e decandarábia? E Deus está nos rejeitando, porque lá na frente vai dizer, Samuel vai dizer a Saul: olha,
não tornarei contigo, lá no versículo 26, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já rejeitou o Senhor para que não sejas rei de Israel. O Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino e tem dado ao teu próximo, porque é melhor do que ti. Ou seja, Deus vai dizer para Saul: eu, o teu Deus, me arrependi de ter te ungido. Será que nós, nessa tarde de sábado, estamos sendo rejeitados por Deus e Deus está dizendo: eu me arrependi de ter ungido você, pastora Luciana, porque você me obedece, mas você não me obedece na totalidade? Porque você faz a obediência pela metade, você ora de madrugada, você jejua, você ora, você busca, mas falta 1/1000 da sua obediência. E Deus não vai me aprovar. Deus não vai me aprovar, porque eu não fui 100% fiel ao Senhor, e Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, e na obediência do Senhor, nós vamos ser aceitos no reino. Labanda caia so de candarábia, xenegaraha sui de candará, suriandaraha sui de candarábia. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas não edifica a igreja, então eu não estou edificando vocês, eu estou edificando a mim mesma, porque aquele que fala em língua edifica a si mesmo e não edifica o próximo. Mas eu senti a necessidade aqui de falar em línguas, porque eu estou sentindo aqui a presença do Todo-Poderoso nessa tarde. Ei, querido, eu deixo para você uma mensagem nessa tarde. Não espere que Deus fale para você como ele disse para Saul: eu me arrependi de ter te consagrado, eu me arrependi de ter te colocado como rei de Israel, porque tu não me obedeceste na totalidade, e é na totalidade da promessa que Deus vai trazer o melhor para minha vida e para tua vida. E eu quero deixar uma palavra de promessa, eu quero deixar uma palavra para tua vida nessa tarde, que é na totalidade que Deus vai te abençoar, no dízimo, na oferta, no coração contrito, na obediência, é que Deus vai te honrar. Pastor, eu estou passando há muito tempo por uma situação difícil. Reveja, minha amada, reveja, minha querida, a sua situação, reveja aquilo que Deus está falando no teu ouvido e está te dando comichão no ouvido para você não ouvir a voz do Senhor. Reveja o que Deus está querendo de ti nessa tarde e você está dizendo: eu não consigo, eu não posso. Como é que você não pode se você é uma serva do Senhor? Como é que você não pode obedecer a Deus se você proclama que Ele é um Deus sobre a tua vida, que Ele é uma autoridade constituída sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua árvore genealógica? Ei, querida, nessa tarde eu quero deixar uma palavra de bênção para você, e eu vou encerrar a palavra do Senhor dizendo: não espere Deus dizer para você: não receba o teu sacrifício, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Um beijo no coração para todas vocês. Em nome de Jesus, obedeça mais e sacrifique menos.